O prefeito de Criciúma cumpre agenda na capital do estado e você vai ver também na edição de hoje. Prorrogado o decreto com medidas restritivas em Santa Catarina. O governo do estado anuncia a pavimentação na Serra do Corvo Branco. Trânsito na Serra do Rio do Rastro tem alteração no feriado. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de emprego disponíveis na região. O presidente Jair Bolsonaro projeta crescimento na geração de empregos no país. Levantamento mostra que gastos públicos geram dívida bilionária. Carlos Moisés anuncia pagamento de parcela do 13º aos servidores públicos estaduais em Santa Catarina. Conmebol diz que Copa América será realizada no Brasil. E Fiocruz alerta para a terceira onda da Covid-19. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é terça-feira, 1º de junho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O prefeito Clésio Salvaro foi até Florianópolis nesta terça-feira. Na pauta, a saúde. Logo no início da manhã, Clésio Salvaro publicou um vídeo nas redes sociais antes de seguir para a capital do estado. No roteiro, segundo ele, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Casan. Na saúde, destaque para o transplante de órgãos, assunto que deve entrar em pauta, segundo o prefeito. Mas lá na Secretaria da Saúde, que eu vou lá junto com as irmãs do Hospital São José, também o secretário Acélio, nós vamos falar de alguns assuntos importantes. 2 eu posso aqui destacar. O primeiro, o do transplante renal, que hoje já, graças a Deus, é realizado aqui na cidade de Criciúma. As pessoas que precisavam aí fazer transplante de rins tinham que ir a Florianópolis ou principalmente a Blumenau. Mas tem um outro assunto também relacionado a esta área do transplante que é muito importante para a nossa cidade. Trata-se do transplante de fígado, que hoje as pessoas, para se consultar, principalmente para entrar na fila de espera, para fazer o transplante, precisam ir a Blumenau ou Florianópolis. Criciúma tem bons profissionais, tem boas instalações físicas, capaz de a gente poder fazer esse transplante aqui na cidade. E é isso que nós vamos tratar em Florianópolis. Outro assunto que deve entrar em discussão é a sequência da vacinação contra a Covid-19 no município. Criciúma, assim como os outros municípios catarinenses, aguarda uma definição do Estado sobre a estratégia de ampliação da vacinação por faixa etária, que deve ser adotada nos próximos dias. No estado de Santa Catarina, o decreto com medidas restritivas para o enfrentamento ao coronavírus foi prorrogado. O governo de Santa Catarina prorrogou os protocolos sanitários contra a Covid-19 no estado. O novo decreto, com a prorrogação, entrou em vigor nesta terça-feira, dia 1º de junho, e segue valendo até o dia 15 de junho. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado na noite desta segunda-feira. Os atuais protocolos permanecem em vigência para todo o território catarinense, assim como regramentos já estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde para a convivência segura durante a pandemia. As restrições incluem o horário de funcionamento de serviços e estabelecimentos e autorizações de acordo com a classificação da região no mapa de risco do governo do estado. Atualmente, apenas a Grande Florianópolis está em risco grave para a doença. As demais áreas do estado estão em alerta máximo, em gravíssimo. O mapa foi atualizado no último sábado. Agora uma boa notícia para o sul do estado e a Serra Catarinense. A Serra do Corvo Branco vai ser pavimentada. Vamos conferir na reportagem. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. O governador Carlos Moisés esteve em São Joaquim e lançou o edital de licitação para a pavimentação da Serra do Corvo Branco, na SC 370, que liga os municípios de Grão-Pará e Urubici. O valor orçado para a realização da obra é de R$ 40.800.000. O trecho contempla 9,4 quilômetros de extensão. Durante a assinatura, o governador falou sobre a importância de investir na infraestrutura para alavancar o turismo no estado e lembrou que a obra deve impactar toda a região serrana e o sul do estado.
A pavimentação da SC 370 está parada desde 2015. A empresa contratada desistiu. Eles executaram 23 quilômetros entre Grão-Pará e a Serra e 20 quilômetros na parte de Urubici. Alguns fatores que pesaram na rescisão do contrato original foram a inviabilidade técnica, ambiental e econômica do que havia sido contratado inicialmente. Segundo o governo do estado, em 2019 foi atualizado e finalizado o projeto. A expectativa do governo de Santa Catarina é de que a obra inicie ainda em 2021, já que o processo licitatório deve ser finalizado até o fim do ano. Após a definição, a empresa vencedora terá 18 meses para a execução. E quem vai passar pela Serra do Rio do Rastro nessa semana deve ficar atento. Tem mudança no horário de liberação do trânsito. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informou que o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro, a SC 390, estará liberado a partir das 7 horas da noite dessa quarta-feira, dia 2 de junho, até amanhã da próxima segunda-feira, dia 7. A liberação do trecho foi uma determinação do governador Carlos Moisés para facilitar o trajeto durante o feriado de Corpus Christi, que é nesta quinta-feira, dia 3 de junho. O estado tem feito intervenções em 25 pontos críticos que vão passar por melhorias. Em cada um deles serão aplicadas diferentes técnicas de acordo com as necessidades específicas da estrutura. A partir das 7 horas da manhã de segunda-feira, volta a valer o bloqueio nos horários de costume. Para os motoristas que vão subir a serra com destino a Planalto, o tráfego estará bloqueado das 7 da manhã até as 6 da tarde de segunda a sexta-feira. Já para os condutores que vão descer a serra com destino ao sul, o tráfego fica bloqueado das 7 horas da manhã até as 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana, o tráfego é liberado. A seguir, levantamento mostra dívida bilionária aos cofres públicos por conta de penduricalhos nos salários. Atenção a você que procura uma vaga no mercado de trabalho. Vamos conferir as ofertas de emprego disponíveis aqui na região. Designer, televendas, vendedor externo, soldador, costureira, operador de máquina CNC, auxiliar mecânico, operador de caixa, técnico de informática, assistente comercial, consultor de vendas, auxiliar de higienização, engenheiro mecânico, auxiliar financeiro, recuperador de crédito, atendente de e-commerce, modelista, empregada doméstica, torneiro mecânico, biomédica esteta, orientador comercial, serviços gerais. Interessados devem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. E o presidente Jair Bolsonaro disse essa semana que o Brasil já está se recuperando e que a pandemia não vai comprometer a economia a longo prazo. Durante a abertura da edição do Fórum de Investimentos Brasil 2021, o presidente também defendeu o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Representantes de mais de 100 países participam de maneira remota de negociações lideradas pelo Banco Brasileiro e pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O presidente Jair Bolsonaro lamentou as mortes provocadas pela pandemia e os estragos causados na economia no mundo inteiro. Ele ressaltou que o Brasil começou a tomar um outro rumo. A economia brasileira já retomou seu crescimento e geração de empregos. A participação de tantos executivos de empresas globais relevantes neste evento reflete o interesse que partilhamos ao ver o Brasil produzir cada vez mais e melhor. A atual crise sanitária enseja preocupações, mas não tem o poder de comprometer o longo prazo de uma das maiores economias do mundo. O Brasil está, mais do que nunca, preparado para oferecer oportunidades únicas a investidores de todo o mundo por suas potencialidades.
As empresas brasileiras acreditam nisso, tanto que faz um ano que estão aumentando seus investimentos. Nos últimos 12 meses, já foram apresentados novos projetos, no valor de 235 bilhões de reais. A expectativa neste seminário é que também sejam atraídos recursos estrangeiros. Ao todo, deverão ser apresentados 60 projetos de investimentos, com um valor de carteira estimado em cerca de 72 bilhões de dólares. Além disso, a partir das propostas desenvolvidas aqui, espera-se que o país receba aproximadamente 50 bilhões de dólares em investimentos e gere 22 mil empregos entre 21 e 22. E para fortalecer essas previsões que o presidente Jair Bolsonaro voltou a prometer reformas na economia para baixar o custo Brasil. Suas declarações coincidiram com a divulgação do resultado das contas públicas do governo, que terminaram o mês de maio com saldo positivo de 24 bilhões de reais. Um recorde, mais um motivo para o presidente voltar a pedir para que o país faça parte da OCDE. A organização, que conta com 34 países ricos, divulgou sua nova previsão para o crescimento de 3,7% do PIB este ano. E sobre o interesse de várias nações sobre o que acontece na Amazônia, Jair Bolsonaro disse que essa é uma outra prioridade do atual governo. Em ocasião mais recente, durante a última cúpula do clima, chamei a atenção para o paradoxo amazônico, em que o baixo desenvolvimento contrasta com a riqueza ambiental única no planeta. A adequada remuneração dos serviços ambientais prestados para a região amazônica, a concretização da bioeconomia e a exploração sustentável dos recursos florestais, minerais e agrícolas de forma inovadora são imperativos para superar esse paradoxo. Um levantamento do CLP mostra que penduricalhos no salário de servidores causam uma dívida de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Cerca de 25 mil servidores públicos brasileiros recebem remuneração acima do teto definido pela Constituição, que é de R$ 39.293. O motivo é que esse grupo de servidores recebe benefícios além do salário, os chamados penduricalhos. As informações fazem parte de um levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública, o CLP. Este representante da instituição falou sobre o assunto com exclusividade à nossa equipe de Brasília. Quem são esses 25 mil? Bom, 8 mil em média são da magistratura. Então hoje no Brasil, 7 a cada 10 magistrados ganham acima do teto constitucional. Então são auxílios e benefícios que não são regulados, que se acumulam na remuneração e ele ganha como se fosse o seu próprio salário. Ainda de acordo com o CLP, se a remuneração destes servidores públicos for somada, gera um gasto de 2 bilhões e 600 milhões de reais todo ano. Dinheiro que sai do bolso da população. Entre os servidores públicos que recebem remuneração acima do teto, 54% trabalham para os estados e gastam algo em torno de 1,5 bilhão de reais dos cofres públicos. Outros 40% trabalham para a União e geram gasto de 1 bilhão de reais. 6% destes servidores trabalham para os municípios. Os montantes, com tudo isso, superam 48 mil reais por pessoa. Para economizar estes gastos extras, o Congresso Nacional e o Governo Federal começam a discutir a aprovação da reforma administrativa, que prevê, além de outros pontos, o fim dos benefícios a esses servidores. Para este cientista político, a reforma é necessária porque hoje a administração pública brasileira é muito cara. Qual é a grande mudança que ela pretende? Primeiro, tornar a estabilidade apenas para alguns cargos que eles chamam de cargos ou funções de Estado e também diminuir um pouco aqueles benefícios extras que o servidor tem, ou seja, tornando a máquina mais enxuta e mais barata. De acordo com o levantamento, a origem do problema é a atual regulamentação que não é clara sobre os adicionais. A instituição pede a aprovação da Lei 6.726 de 2016, que estabelece limites remuneratórios. Enquanto o projeto ainda tramita na Câmara dos Deputados, este economista aponta quem mais sofre com a situação. A população pobre, sem dúvida alguma. Na medida em que você tem menos recurso, toda vez que você desvia recurso de um fim que atende a muita gente
para um grupo específico de pessoas, você está aumentando a desigualdade no país. A sociedade é quem mais sofre com uma máquina administrativa cara e ineficiente. Não basta apenas discutir que ela é cara. Se ela é cara e é eficiente, ok. O problema é que ela é cara e ineficiente. Então, quem paga disto é a sociedade, porque gasta muito e não tem retorno. A nossa equipe procurou o Tribunal de Contas da União para falar sobre o assunto. Em nota, o TCU disse que o levantamento não é objeto de processo do tribunal. Para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Igor Damasceno. Aqui em Santa Catarina, os servidores públicos estaduais vão receber antecipação da parcela do 13º salário. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador. Metade do 13º salário dos servidores ativos e inativos do estado de Santa Catarina será pago no dia 16 de julho. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés na noite desta segunda-feira, após reunião com os secretários Paulo Eli da Fazenda e Jorge Eduardo Tasca da Administração. Com antecipação, cerca de 163 mil servidores, entre ativos e inativos, vão ser beneficiados diretamente. O governador reforça que a liberação vai gerar um grande impacto para a economia do estado. Nós vamos antecipar o pagamento da metade do 13º salário de todos os servidores ativos e inativos do estado de Santa Catarina. Pagaremos, então, no dia 16 de julho, mês 7, portanto, são 160 mil servidores beneficiados de forma direta, com antecipação salarial, e esses valores vão impactar positivamente a economia de Santa Catarina. Nós estamos falando em praticamente R$500 milhão, cerca de 500 milhões de reais, que vão circular num momento muito importante da nossa economia. A seguir, confirmada a realização da Copa América no Brasil. A Conmebol anunciou que a Copa América vai ser realizada aqui no Brasil. A informação não foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, que disse que o governo está indo em tratativas com a confederação. A Conmebol retirou o evento da Argentina, onde há um crescimento dos números da pandemia. 10 dias antes, a entidade fez o mesmo com a Colômbia, imersa em tumultos sociais responsáveis por dezenas de mortos. No início desta segunda-feira, a Conmebol anunciou que a competição seria realizada no Brasil. Porém, no fim da tarde, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse que ainda não há confirmação de que o país vai sediar a Copa América. Mesmo sem o aval, o ministro destacou que para a competição realmente acontecer, o governo inclui condições, como todos os integrantes das delegações estarem vacinados. O ministro ainda disse que a eventual definição da cidade sede da Copa América será de responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol a partir de consultas aos estados. A Fiocruz alerta para um aumento de casos de Covid-19 na maioria dos estados brasileiros e o risco de uma terceira onda da doença. A Ana Rosa é professora de Educação Física e, como faz parte do grupo prioritário, em março ela foi imunizada com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Mesmo protegida, ela conta que ainda toma todos os cuidados necessários, literalmente não abre mão do uso de máscara e álcool em gel. Eu me sinto aliviada, assim, eu acho que eu tô bem, mas não despreocupada ao ponto de sair sem máscara, né? Continuo, porque é uma coisa nova e a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. E a Ana tem toda a razão em se cuidar, já que especialistas alertam para o aumento de casos e uma crescente taxa de contaminação no país, o que pode indicar uma piora da pandemia. Um boletim divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz faz um alerta para o aumento de casos de Covid-19 nos próximos dias, já que nas últimas semanas houve uma tendência de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave em 11 dos 27 estados. É muito preocupante porque a gente lembra que o Covid
um doente pode transmitir para 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, quanto mais pessoas forem diagnosticadas, mais chances nós temos de que os casos aumentem. Então, os números, né, a epidemiologia da doença piore, porque um vai transmitindo para 3, 4, 5. Um exemplo, por exemplo, sarampo. Uma pessoa com sarampo pode transmitir para outras 20 pessoas. Isso faz com que você tenha um aumento do número de casos na tua região ou até levando para uma piora da pandemia. Segundo o Observatório Covid-19 da Fiocruz, pela primeira vez desde o início dos casos de Covid-19, a idade nas internações está atingindo grupos mais jovens, abaixo dos 60 anos. O que nós estamos vendo é que as pessoas acima de 65, 70 anos, nós estamos internando menos essas pessoas e estamos tendo quadros menos graves. Mas o que nós estamos vendo é que adultos jovens, 30, 40, 50 anos, estão sendo internados nos hospitais e nas UTIs num volume maior. Então estamos tendo uma prevalência de internações por pessoas de faixa etária mais jovem, numa proporção maior do que nós vimos anteriormente. De acordo com o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, o número de casos só tende a cair quando mais pessoas forem imunizadas. Nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil. Alguns países do mundo, como os Estados Unidos, eles estão esperando que nos próximos meses eles fiquem com uma situação menos delicada do que estão atualmente. Então, que a coisa vai melhorar. Mas no Brasil nós não podemos dizer isso. A gente está vendo números crescentes, taxas de mortalidades ainda elevadas e uma transmissão muito grande. Então nós não estamos confortáveis. Seguramente a vacina deve mudar algum panorama, mas ainda é muito precoce dizer o que o futuro nos aguarda. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Fique com a gente também nas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.